Quero apresentar aqui para vocês o Mecânico Virtual. É uma ferramenta para suporte para mecânica. O principal medo do mecânico é você errar no diagnóstico. Porque esse errar no diagnóstico, você tanto pode trazer prejuízo para a mecânica quanto para o cliente. Então, ser assertivo no diagnóstico é muito importante. Então, a gente trouxe uma ferramenta, que é o Mecânico Virtual, que dá esse suporte para a mecânica. Não só para a mecânica, mas também para aquela empresa que está começando com uma troca de óleo, uma mecânica que quer buscar, que faz um alinhamento, mas não faz mecânica, que ela pode se tornar até uma empresa só de diagnóstico, sem nenhum vínculo com a mecânica em si, ou até mesmo a venda de peça. Não adianta a gente querer fugir da inteligência artificial. A gente tem que se unir à inteligência artificial para que ela nos dê suporte, para que a gente possa melhorar a eficiência, melhorar o resultado e a gente também conseguir otimizar a equipe. Então, o Mecânico Virtual ele foi desenvolvido exatamente para isso. Então, é uma ferramenta muito simples de se utilizar, é gratuito, a gente não cobra nada para que o usuário faça o cadastro e comece a utilizar a ferramenta. Claro que dentro do cenário gratuito, você tem uma limitação de uso. Se você quiser ampliar esse uso, você pode fazer o pagamento numa mensalidade e abrir mais o leque de uso da ferramenta. Mas todas as funcionalidades, você tem ela de forma gratuita para o usuário. Eu vou explicar um pouquinho sobre a ferramenta para que vocês possam entender um pouco mais. Então, nós temos aqui o login. Dentro do login, nós temos o painel. Esse painel aqui, você vai ter todo o acesso à ferramenta. Aqui você vai ter o controle de equipe, o gerenciamento de equipe, o histórico dos DTCs, que eu já vou explicar para vocês sobre essa ferramenta, o histórico desses DTCs, então aqui você vai conseguir buscar pelo cliente, pela placa do veículo, pela marca, modelo do veículo, para você buscar um histórico de um cliente. Vamos imaginar que o cliente fez o diagnóstico hoje, daqui a um ano voltou e quer saber sobre a estrutura do diagnóstico que foi feito naquela época, ou até mesmo fazer um histórico do veículo, você consegue fazer essa busca aqui dentro do histórico desse dashboard. Esse dashboard aqui, então, você consegue fazer um levantamento de quantos relatórios foram emitidos, os chats e os membros da equipe. Muito simples, fácil de utilizar e sem nenhuma dificuldade. Então, nós temos aqui mecânico virtual e o reparo DTC. O que é o mecânico virtual? O mecânico virtual nada mais é que um chat que a gente tem aqui para que você consiga tirar suas dúvidas online junto ao nosso mecânico. Então, se você tem uma dúvida sobre motor, sobre caixa de transmissão, você vai fazer a solicitação, as perguntas, e ele vai interagindo com você. Você pode anexar foto, documento, e ele vai te ajudar nesse processo de resolver o problema que foi apresentado para o mecânico virtual. Também é muito simples essa ferramenta aqui. Dentro dessa estrutura, nós temos aqui, então, o reparo DTC. Esse reparar DTC é algo incrível, porque você vai colocar a marca, o ano, o modelo do veículo, e você vai colocar os códigos de falha aqui. Só que o que é o legal disso? O legal disso é o seguinte: se você for fazer uma pesquisa no Google, você consegue extrair informações. Claro que se você utilizar uma LLM, ou utilizar alguma ferramenta muito específica, ele consegue te dar um contexto bem amplo do problema. Só que você precisa de conhecimento técnico para você fazer essas pesquisas no Google ou em outros lugares da internet. O que a nossa ferramenta faz de forma gratuita para você? Você pode fazer um compilado de código de falha. Uma pergunta que eu faço para você que é mecânico: quantas vezes apareceu um carro na tua mecânica que tinha mais que um código de falha? Eu garanto que muitas vezes aconteceu de aparecer um carro com vários códigos de falha. Então, dentro da nossa ferramenta, você só basta separar com vírgula os códigos de falha e que a gente vai te dar toda a estrutura de reparo desses códigos de falha, que é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Então, aqui dentro dos códigos de falha que a gente fez uma simulação, tá? Então, aqui a gente apresenta para vocês, o mecânico virtual apresenta para vocês, toda a referência desses códigos de falha. Porque o que a gente tem que entender? Que hoje, no mundo, tem mais de 100, 150 marcas de veículo. Existe mais de 10 mil códigos código de falha. Praticamente impossível você decorar tudo isso. Então, nós temos isso dentro do nosso banco de dados, todas essas informações dentro do nosso banco de dados. A nossa inteligência, ela já está preparada para que a gente consiga fazer um compilado de todos os códigos de falha que são apresentados na ferramenta no mundo inteiro. Então, cada dia ela se torna mais inteligente, ela se torna muito mais ágil para retornar a informação exata para você. Então, nós apresentamos aqui os códigos de falha, apresentamos aqui o passo a passo do reparo. Aqui, olha que interessante. Aqui nós apresentamos para vocês não só o passo a passo do reparo, mas nós apresentamos também qual é a forma que você vai fazer esse reparo. Olha que interessante. Isso, nem o Google, nem uma outra ferramenta, nem o melhor scanner que você tem na oficina, ela vai te dar tanta informação num lugar só. Numa única tela, ela vai te dar toda essa informação. Você que é mecânico, você vai conseguir fazer com que você erre menos no diagnóstico, você vai ser mais assertivo no diagnóstico e você vai conseguir ser mais rápido na entrega desse diagnóstico para o seu cliente. E o mais legal é que você não precisa ser fera para fazer isso. Você pode colocar o seu ajudante fazer um diagnóstico, você pode colocar a secretária fazer um diagnóstico, que você vai obter o mesmo resultado. Olha que interessante isso. E aí você tem aqui, então, os códigos de falha. Então, eu vejo que a gente colocou 3 códigos de falha aqui. Então a gente separa por código de falha o problema e a solução. Aí, se você é um mecânico, a gente faz uma varredura na internet e a gente já vai dar uma prévia de quanto que o cliente vai gastar naquele reparo. Então, dentro desses códigos de falha, esboçado aqui para vocês quais são
os pontos que vão ser tratados nessa falha, você pode salvar o PDF. O PDF ele é gerado, ele é criptografado, então nós utilizamos tecnologia de criptografia para que a gente consiga ter uma validação desse PDF. Então, aqui a gente consegue fazer tanto um PDF do orçamento, quanto um PDF do reparo, que eu já vou mostrar para vocês o PDF. Só que não para por aí. Aí, aqui a gente mostra para vocês, como é 3 códigos de falha que nós apresentamos, aqui nós apresentamos, então, 3 vídeos relacionados a esses códigos de falha que foi apresentado. Então, não é só um vídeo. A gente faz uma busca muito bem estruturada para que a gente traga para vocês os melhores vídeos para a solução daquele problema. Para que você não perca tempo em ter que ficar procurando no YouTube, ter que procurar no Google, nada disso. A gente compila tudo isso daqui e te entrega pronto, para que você seja rápido e que você seja eficiente. Além disso, a gente traz manuais técnicos, a gente traz diagramas, a gente traz outros materiais para que você possa estar utilizando na solução desse problema. E se isso não bastasse, nós temos toda uma estrutura de manuais. Então, se você está precisando de algum manual, está precisando de algum documento técnico que você não consegue achar dentro do nosso site, entre em contato conosco no WhatsApp, faça a solicitação e nós te enviamos de forma gratuita esse documento para te ajudar no reparo do seu veículo ou no veículo do seu cliente. É uma ferramenta voltada tanto para o usuário consumidor, que seria o motorista, quanto para o técnico. Mas é uma ferramenta mais preparada para o técnico, porque o técnico ele vai olhar aquelas informações e ele vai conseguir mensurar como ele vai reparar aquele carro. O motorista, ele vai ter essa informação, mas essa informação ele vai estar utilizando para chegar junto ao técnico com algo mais definido e preparado para a solução do problema dele. Porque muitas das vezes o motorista ele acha que ele vai gastar R$100, ou ele está achando que vai gastar R$10.000, e aí ele consegue, antes de talvez ir para a mecânica, fazer um diagnóstico simples em casa, que ele também vai conseguir ter uma noção do problema que ele vai enfrentar com os códigos apresentados. Então aqui é um exemplo, né, do PDF que foi gerado. Então, na hora de você colocar quando você faz o cadastro, lá você tem a opção de colocar o nome da oficina, colocar o seu nome, tudo certinho, que isso também vai ser representado, essas informações, no relatório da oficina. Então, esse relatório completo, do passo a passo, o problema, como fazer a solução, então ele vem criptografado, ele vem com a possibilidade de você fazer a assinatura aqui do mecânico que vai fazer essa operação no veículo, e além disso, você tem aqui o manual, o manual do orçamento, que é o orçamento, uma prévia, né, desse orçamento que será apresentado para o cliente. Uma coisa também muito importante dentro desse cenário é que esse orçamento aqui ele é editável, então você pode mudar aqui as descrições, você pode mudar aqui o valor, né? Você pode mudar aqui o valor, e você tem tudo uma soma automática de forma muito rápida e muito objetiva. Além disso, a gente apresenta também algumas fotos da peça que vai ser tratada. Então você tem várias opções aqui de foto, a gente pega várias nomenclaturas para que a gente possa apresentar a melhor forma, a melhor foto possível para você entender da peça que está relacionando aquele problema. Lembrando a vocês que se você for fazer uma pesquisa no Google de coisas exatas, você tem que usar as, você tem que usar asterisco, você tem que usar vírgulas específicas, você tem que usar hífen, para que você consiga fazer uma pesquisa muito exata e muito específica. Para isso, você tem que ter conhecimento. Você não consegue fazer isso sem saber qual caractere utilizar dentro de uma pesquisa. Mas não se preocupa com isso, nós já cuidamos isso para você. A gente já preparou a gente já estruturou o nosso sistema para te entregar uma coisa rápida, uma coisa eficiente, que você não vai fazer uma busca, e essa busca vai ser uma busca voltada, porque todo mundo sabe que o Google ele é um canal de venda. Ele mostra sempre aquela intenção de venda. Ele sempre mostra algo genérico. O Google ele mudou também muito a estrutura dele de pesquisa. Algo revolucionário. O Google hoje, o Gemini 3, ele elevou o sistema dele de pesquisa. Só que nós fomos junto nessa onda. A gente trouxe isso para dentro da tua oficina. Você, às vezes, está mexendo no motor, mexendo numa caixa, não tem tempo, às vezes, de buscar essa tecnologia, e a gente fez isso para você. A gente trouxe essa tecnologia para dentro da sua oficina. E aí, quando eles te perguntarem, você está utilizando inteligência artificial na tua oficina? Você, com o mecânico virtual, você pode falar assim, a gente usa a inteligência artificial. Eu tenho certeza que quando você utilizar essa inteligência, você não vai querer mais outra. Você vai se surpreender o resultado que ela te traz, tanto em velocidade, assertividade e também inovação, conhecimento, porque ela te traz informação que você não imaginava que você ia conseguir encontrar através da nossa ferramenta. Apresento para vocês, então, o mecânico virtual. Flávio, para por aqui? Não para por aqui. Você que é nosso cliente, eu tenho uma surpresa para você, que eu vou mostrar agora. Qual que é a surpresa? Nós temos aqui, pessoal, um negócio chamado mecânico especializado. O que é um mecânico especializado? Quando o motorista ele faz uma busca no mecânico virtual, o que acontece? Ele faz a busca, ele identificou o problema, ele sabe que o problema dele vai ser esse, com base nos DTC, sempre com base nos códigos de falha. Essa estrutura, quando ele faz isso, ele fala assim, tá, mas beleza, quem que vai arrumar meu câmbio automático que está com problema aqui? Então, o nosso mecânico virtual já mostra para ele qual é o mecânico especializado para aquela finalidade. Então, ele pode fazer uma consultoria com aquela mecânica ou com aquele mecânico específico. Então, você pode oferecer uma consultoria para o seu cliente.
Às vezes você pode, às vezes você está no sul, o teu cliente está no norte, você é especializado naquela função, naquele determinado ponto, e você pode fornecer essa consultoria. E se isso não bastasse, o cliente não quer consultoria, o cliente quer resolver o mesmo problema que levar na mecânica. É muito simples. Ele vem aqui buscar a mecânica, e essa mecânica ela pode ser a sua mecânica, ela pode ser a mecânica que o cliente quer buscar, e aí ele vem aqui e ele se depara com esse mapa. Quando ele se depara com esse mapa, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Vou pegar aqui essa mecânica específica. Então ele clica nessa mecânica, vamos dizer que ele está lá na região de Chapecó, né? Chapecó, porque ele pode buscar aqui, por exemplo, cidade aqui de Cascavel, um exemplo. Cascavel, vamos dar um exemplo aqui, não tem nenhuma, ó. Vou colocar aqui o Curitiba. Ó, Curitiba já tem uma. Então ele pode vir aqui, clicar em Curitiba, ele pode clicar em contato, vai direto para a mecânica, não passa por nós, vai direto lá para a mecânica dele. Aqui ele pode ver o perfil da mecânica, qual que é a especialidade dessa mecânica, as fotos da mecânica, que isso aqui seria a autoridade da mecânica. Aqui ele pode conferir as redes sociais, o Facebook, visitar o site da mecânica, conhecer mais sobre a mecânica e, por fim, ele criar uma rota. Ele pode criar uma rota direto do celular dele para a mecânica que ele quer o reparo. Então, olha que incrível essa ferramenta. Além de te ajudar na solução do problema, os problemas e dúvidas que você tem dentro da tua oficina relacionado aos códigos de falha. Você pode ter um armazenamento do histórico dos seus clientes, você pode fazer o controle da sua equipe, você pode fazer uma assessoria para os clientes que não estão na sua cidade, você vai aparecer para o Brasil inteiro mostrando a sua mecânica num mapa exclusivo para a mecânica automotiva e, além de tudo, trazer a inovação para a sua mecânica. E o legal de tudo isso, pessoal, que é gratuito. Então, convido vocês a utilizar o mecânico virtual. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da ferramenta e o que mais a gente pode oferecer para o teu negócio e para a tua estrutura de mecânica. Aquele abraço, sucesso, tamo junto.